Hoje vamos falar sobre os números quânticos. Os números quânticos foram desenvolvidos após Niels Bohr desenvolver a sua teoria atômica. Niels Bohr, estudando o comportamento energético dos elétrons, contribuiu, aprimorou o modelo atômico de Rutherford e descobriu e explicou, vamos dizer assim, por que os elementos têm emissão de energia de forma específica, padrão de energia específico para cada elemento. Ele, inclusive, pegando a teoria de Max Planck e de Albert Einstein, ele, utilizando o que se chamou de quantum de energia, ele batizou o salto eletrônico que ocorre em função de absorção ou emissão de energia de salto quântico, que é quando um elétron absorve energia de uma camada e salta para uma camada mais energética. Quando ele retorna, ele emite luz. Então, com esse advento, muitos cientistas se interessaram em entender como que os elétrons estão distribuídos na eletrosfera. Vejam que o modelo atômico de Rutherford falava que existiam duas regiões no átomo. Uma que era uma região densa e muito pequena, chamada de núcleo, onde estariam as cargas positivas. E a outra, que era a eletrosfera, que era a região onde estavam orbitando os elétrons. Bom, mas não se sabia muito sobre os elétrons, então os cientistas começaram a estudar e perceberam que os elétrons apresentam diferenças sutis de energia. E viram também que não se é possível determinar com certeza a posição de um elétron, ou se você tenta determinar a posição, não consegue determinar a velocidade. Se determina a velocidade, não consegue determinar a posição. Foi o que foi chamado de princípio da incerteza, que foi desenvolvido por Heisenberg. Nesse mesmo período, Erwin Schrödinger tentou desenvolver uma equação matemática que tentasse localizar no espaço os elétrons, o que ele chamou de função de onda. E essa função de onda necessita de 4 números específicos. E esses 4 números específicos é o que nós chamamos de 4 números quânticos. Os 4 números quânticos vão representar o quê? Vão representar a camada, a distância do elétron do núcleo, vão representar as subcamadas ou subníveis, vão representar o orbital em que está esse elétron e vão representar o spin, o giro, a rotação desse elétron. Então vejam, os números quânticos tentam localizar no espaço aquela probabilidade de encontrarmos um elétron. Fique conosco e aprenda um pouco mais sobre os números quânticos. Os números quânticos são códigos matemáticos relacionados com a energia do elétron. Existem 4 números quânticos: número quântico principal, número quântico secundário ou azimutal, número quântico magnético e o número quântico do spin. Com o desenvolvimento da teoria quântica, o modelo atômico sofreu uma transformação significativa. A compreensão sobre a eletrosfera e a distribuição eletrônica foi desenvolvida em função da energia eletrônica. O princípio da incerteza. Werner Heisenberg criou em 1926 o princípio da incerteza. Estabeleceu que não é possível calcular a posição e a velocidade de um elétron em um mesmo instante. Quanto maior a precisão na medida da posição, menor será a precisão na medida da velocidade, e vice-versa. Orbitais. Por isso, por causa dessa incerteza, passaram a adotar o conceito de orbital, que se refere
a região do espaço ao redor do núcleo do átomo, né, onde é maior a probabilidade de se encontrar determinado elétron. Para localizar os elétrons no espaço, em 1926, Erwin Schrödinger escreveu uma equação que descrevia o comportamento partícula-onda do elétron no átomo de hidrogênio, o que ele chamou de função de onda. Assim, a resolução para a função de onda é chamada de densidade de probabilidade, aquela região do espaço que provavelmente possa ser encontrado o elétron. Daí, a equação de Schrödinger necessita dos 4 números quânticos, de 4 números para poder ser resolvida. Esses números quânticos são o número quântico principal, número quântico secundário, ou momento angular, momento magnético, ou número quântico magnético, e o número quântico do spin. O número quântico principal, ele indica a camada. Ele indica a distância do elétron ao núcleo do átomo. É representado, geralmente, por numerais que variam de 1 até 7. Na teoria, os átomos podem ter infinitas camadas. Na prática, os átomos apresentam apenas 7 camadas. Número quântico secundário, ou momento angular. Ele indica a subcamada, o subnível, indica o tipo de orbital. É representado com a letra L, que varia de 0 até 1, 2, 3, até 3. Né? Teoricamente, varia até mais. Os subníveis também recebem letras indicativas. S, P, D, F, e, teoricamente, G, H, e assim por diante. O número quântico magnético, ou também chamado momento magnético, ele indica os orbitais. Ele indica a orientação do orbital no espaço. E o ML, né, que representa esse número quântico magnético, ele vai de menos L a mais L, passando pelo zero. Então, os orbitais, eles são regiões da eletrosfera do átomo em que é a máxima probabilidade de se encontrar um elétron, ou a função que descreve o movimento de um elétron. Segundo o princípio da exclusão de Pauling, em cada orbital cabem, no máximo, 2 elétrons. O orbital do tipo S, por exemplo, ele possui uma forma esférica. O número quântico magnético será igual a 0. O orbital do tipo P, existem 3 orientações espaciais possíveis. Eles apresentam a forma de um duplo ovoide. E o número quântico magnético varia de menos 1 a mais 1. Já o orbital do tipo D possui 5 orientações espaciais possíveis. O número magnético pode apresentar os seguintes valores, de menos 2 até mais 2. E o orbital do tipo F possui 7 orientações espaciais possíveis. E o número magnético varia de menos 3 a mais 3. Resumindo, então nós temos as camadas, né? E dentro das camadas os subníveis, S, P, D, F. O S vale 0, o P vale 1, o D vale 2 e o F vale 3. O S vai ter apenas um orbital, que vai ter valor de número quântico magnético 0, representado por 1 quadrado. Já o P apresenta 3 orbitais, variando de menos 1 até mais 1. 3 quadradinhos, né? 3 orbitais. O D apresenta 5 e o F apresenta 7 orbitais. Esses orbitais costumam ser representados de acordo com o diagrama energético, como é mostrado nessa figura. Vejam que nós temos aqui os níveis, né, que podem ser representados pelas escadas, né? Cada escada é um nível, uma camada, e cada patamar é um subnível que tem nessas camadas. Então, a primeira camada só tem o subnível S. A segunda camada apresenta o subnível 2S e 2P. A terceira camada apresenta 2S, 2P e 3D.
e assim por diante. E o último número quântico é o número quântico do spin, que indica o spin eletrônico. O spin quer dizer a movimentação, o movimento de rotação desse elétron. As orientações do spin são indicadas por ms, que podem ser menos meio, por convenção setinha para cima, e mais meio, por convenção setinha para baixo. Os dois elétrons conseguem ficar em um mesmo orbital e não se repelirem, porque eles giram em sentidos opostos, o que causa uma força magnética de atração. Assim, o magnetismo, em razão do spin de um elétron, é anulado pelo magnetismo do spin oposto, ficando um sistema estável. E por isso que cada orbital possui no máximo 2 elétrons com spins opostos, que são simbolizados por setas. Isso é o dito pelo princípio da exclusão de Pauli. Por convenção, adotamos o seguinte: a seta para cima corresponde a ms menos meio e a seta para baixo corresponde ao ms mais meio. Mas você deve estar se perguntando, né? Como é que eu vou usar isso? Vamos pegar o exemplo desse elemento, o elemento ferro. O elemento ferro, na tabela periódica, apresenta lá o número 26 e 55,845. O 26 indica um número atômico. E o número atômico representa o número de prótons que tem no núcleo. Mas, se ele está no estado fundamental, se esse átomo está no estado fundamental, quer dizer, ele é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Bom, e daí a gente já consegue fazer a distribuição eletrônica. Então, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, né, nós temos lá um S2, seguindo a diagonal, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, e o próximo subnível será o 3D10. Mas veja bem, 3D10 10 elétrons é o máximo que a gente vai ter nesse subnível. Então, vamos observar o seguinte, ó. 2 elétrons, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20. E nós temos 26 no átomo de ferro. Então, não precisa de 10, porque 20 mais 10 vai dar 30. Então, o último subnível aqui, a gente vai precisar apenas de 6 elétrons. Então, na teoria, a gente pode escolher qualquer elétron, né, dessa distribuição para determinar os números quânticos, porque cada um deles vai ter números quânticos diferentes. Os mais pedidos, né, são o que a gente chama de camada de valência, que nesse caso aqui é o 4s2, ou o elétron mais energético, que no caso aqui é o último subnível da distribuição eletrônica. Então, vamos encontrar os números quânticos do elétron mais energético. Para isso, a gente tem que pegar o subnível mais energético, ou seja, aquele último subnível da distribuição. Com isso, a gente tem que entender o seguinte, que o número 3, ele vai indicar qual é a camada. Então, o 3D6 quer dizer que ele está na terceira camada. O subnível D, né, o D indica o subnível, e o 6 indica o número de elétrons que está dentro desse subnível. Assim, com essa representação, a gente já consegue 2 números quânticos. O número 3, que é o N3, que é igual à camada, e o L2, que é o subnível, porque o subnível D tem por número 2. O S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3. Bom, segundo a regra de Hund, né, a regra de máxima multiplicidade, o preenchimento dos orbitais ele vai seguir a ordem que contenha o maior número possível de elétrons emparelhados. Então, ou seja, isolados. Então, dessa forma, a gente tem que primeiro observar o seguinte, ó, o subnível D vai apresentar 5 orbitais. Então, a gente começa a preencher os orbitais, os quadradinhos, colocando somente as setas para cima, e depois, se precisar, a gente volta preenchendo as setas para baixo. Então, 3D6, 5 orbitais, que variam de menos 2 a mais 2. Então, a gente começa 1 elétron,
no orbital do menos 2, no menos 1, no 0, mais 1 no mais 2. 5 elétrons, a gente quer 6. Então a gente volta para a esquerda e continua colocando os elétrons para baixo. Mas fechou 6. Então parou no orbital menos 2. Então esse é o último elétron, é ele que a gente vai descrever. Então nós vamos ter aqui os últimos 2 números quânticos que faltavam. O magnético é o orbital que ele parou, no menos 2, e o número quântico do spin, que é mais meio, porque ele parou para baixo. Com isso, então, nós temos os 4 números quânticos do elétron mais energético do ferro. O N3, o L igual a 2, o Ml igual a menos 2 e o Ms igual a mais meio. Com isso, a gente conseguiu saber qual é a região do espaço que está o último elétron, o mais energético.